Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende Marcelo Miranda, ex-governador do Tocantins. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre direitos de delatados e decisão pode afetar sentenças da Lava Jato. Novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, toma posse. Morre ex-presidente da França, Jacques Chirac. Ele governou o país entre 1995 e 2007. São Paulo testa ônibus híbrido elétrico. A previsão é de que ele comece a circular em dezembro. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, suspeito de participar de um esquema de corrupção que causou um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Além dele, foram presos o pai dele, Edmar Brito Miranda, e o irmão Brito Miranda Júnior. Batizada de 12º trabalho, a operação cumpriu 3 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no Pará, Goiás e Tocantins. A ação foi feita em parceria com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi preso no apartamento da mulher, a deputada federal Dulce Miranda, do MDB. Ela não é investigada. Segundo a operação, Marcelo Miranda é suspeito de participar de um sofisticado esquema de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, além de recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal afirmou que a operação tem o objetivo de obter provas e interromper a continuidade dos crimes. Segundo a corporação, os suspeitos continuam usando laranjas para esconder a origem ilícita de bens frutos de propinas. As investigações têm como base várias operações, entre elas a Reis do Gado, Marca-Passo, Pontes de Papel, Convergência e Lava Jato. Em outubro do ano passado, o ex-governador do Tocantins, o pai dele e o irmão viraram réus na Operação Reis do Gado, sob suspeita de crimes contra a administração pública. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de um habeas corpus que pode afetar condenações da Lava Jato. O ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, pediu para apresentar as alegações finais depois que os delatores apresentarem as últimas alegações. O julgamento começou ontem. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra o pedido da defesa e afirmou que o delator também é réu dos processos e, por isso, deve se manifestar junto com as defesas. Além de Fachin, hoje votaram Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux contra as mudanças na regra atual. Alexandre de Moraes e Rosa Weber entenderam que o delatado deve se manifestar depois do delator. Se o Supremo conceder o habeas corpus, várias sentenças podem ser anuladas e os julgamentos refeitos. Mais de 31 mil processos estão parados no Supremo Tribunal Federal. O ministro que menos acumula casos para serem analisados é Alexandre de Moraes. Os números foram divulgados pelo próprio tribunal. Dos 11 ministros, Alexandre de Moraes acumula 987 processos, pouco mais de 3% do total. Com isso, ele é o que menos acumula casos desde 1993. Quem tem mais processos é o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, com 6.556 sobre a sua mesa. Isso representa 20%. É comum que o magistrado no comando do STF acumule mais casos pendentes porque tem um acervo que vai carregando ao longo dos anos e o que fica sempre na presidência do Supremo. Segundo o STF, um processo leva de 7 a 8 meses para tramitar na Corte. Tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele substitui Raquel Dodge, que concluiu na semana passada um mandato de 2 anos. Aras disse que pretende atuar com independência e autonomia no comando do Ministério Público. Um dia depois de ser aprovado na sabatina do Senado, Augusto Aras foi empossado na Procuradoria-Geral da República. A cerimônia aconteceu nesta manhã no Palácio do Planalto. Aras foi indicado por Bolsonaro, que não seguiu a tradição de escolher um nome da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. No Senado, a aprovação de Aras contou com 68 votos favoráveis e 10 contrários. Durante a cerimônia de posse, o presidente Bolsonaro disse que o Ministério Público deve continuar a ser um órgão responsável. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro,
que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. E nós sabemos da importância desse órgão nos destinos da nossa nação. Especializado nas áreas de direito público e econômico, Augusto Aras vai ficar no cargo por 2 anos. Ele garantiu que vai cumprir os compromissos que forem atribuídos à sua função e que a nota forte de sua gestão será o diálogo. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir, sem gerir, que é a missão do Executivo, não legislando, que é a missão do Legislativo, e não julgando, porque é a missão do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, mas induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. O brasileiro vai continuar pagando para despachar malas em voos. O Congresso decidiu manter o veto de Jair Bolsonaro ao artigo que permitiria levar bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e internacionais. Em nota, a ANAC agradeceu aos parlamentares. Disse que eles entenderam a importância da abertura do mercado brasileiro e cooperaram para a manutenção de um ambiente de negócios no setor aéreo compatível com o que se pratica no restante do mundo. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o crime organizado no Ceará. Os alvos são membros de uma facção criminosa que estariam por trás dos ataques no estado. É o 7º dia de ataques no Ceará. Criminosos promovem uma onda de violência em Fortaleza e na região metropolitana da cidade. São pelo menos 82 ocorrências. Foram registrados incêndios em ônibus, prédios públicos, privados e em vários veículos particulares desde o dia 20 de setembro. A operação desta quinta-feira da Polícia Federal teve o objetivo de desarticular lideranças de uma facção criminosa que teria planejado de dentro dos presídios os ataques. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Estado, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Os policiais que estavam em ação no Morro do Alemão na noite em que a menina Ágata foi morta disseram em depoimento que atiraram para se defender de disparos de criminosos. Eles prestaram depoimento à Polícia Civil. Ao menos 12 PMs foram ouvidos. Os integrantes do grupo afirmaram que dispararam pelo menos 2 vezes porque foram alvejados por um bandido que estava na garupa de uma moto. Eles também disseram que traficantes teriam atirado de diferentes pontos do Alemão. A Ágata foi baleada no local conhecido como Fazendinha. Pelo menos 7 armas foram apreendidas e periciadas no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Um laudo do mesmo instituto indicou que o fragmento de projétil encontrado no corpo da criança é adequado ao tipo de fuzil. O laudo foi apresentado na delegacia que investiga o caso. Vale ressaltar que a Polícia Militar da capital fluminense utiliza fuzis em operações nas comunidades. A causa da morte de Ágata também foi confirmada na perícia. Ela morreu por complicações causadas pelo tiro. A Ágata tinha 8 anos e foi atingida no Complexo do Alemão quando voltava para casa com a mãe no último dia 20. Os pais da garota também prestaram depoimento. A mãe contesta a versão dos policiais ao dizer que no momento em que a filha foi atingida, não havia tiroteio. Além dela, o motorista da Kombi e os moradores do local confirmam esta versão.
O sistema de cobrança de impostos do Brasil, segundo especialistas, é responsável em parte pela desigualdade social do país. É que pobres e ricos acabam pagando a mesma carga tributária nos chamados impostos indiretos. Os dígitos não param no impostômetro. O painel instalado bem no centro de São Paulo mostra a quantidade de impostos que é arrecadada no país a cada segundo. Mas muita gente que passa por aqui não tem ideia de quanto paga de tributo cada vez que compra um produto. Pergunta bem rápida, você tem ideia o quanto de imposto você paga nessa garrafinha de água que você comprou? Não faço ideia, talvez 50%? Tem a menor ideia? Não tenho a menor ideia. Você está usando óculos, você tem ideia de quanto de imposto você pagou quando foi comprar esse óculos? Não, a mínima ideia. Boa parte deles são os chamados impostos indiretos, taxas que são cobradas sobre todos os produtos. Os mais conhecidos são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De uma forma geral, as pessoas não veem, não sentem o pagamento desses tributos indiretos, porque estão na conta da padaria, na conta da lanchonete. Você não vê, simplesmente vem a conta, paga e você acaba não fazendo os cálculos de quanto está sendo pago de tributo. Esse tipo de imposto é responsável pela maior parte do dinheiro que é arrecadado pela Receita Federal, 48,44%. Em seguida aparecem folha de salário, 26,12%, renda, 19,22% e propriedade, com 4,58%. Um dos problemas desse sistema é que ele contribui para a desigualdade social. Se ricos e pobres pagam a mesma coisa, a tendência com o tempo é que a diferença entre eles só aumente. Isso porque o mesmo tributo vai pesar muito mais no orçamento de quem ganha menos. O país tem a segunda maior carga de impostos da América Latina. Os impostos representam 36,3% do PIB brasileiro. O Brasil perde apenas para a Argentina. Os tributos de nossos vizinhos chegam a 37,3% do PIB. Por outro lado, no Chile, que vem registrando recuperação econômica nos últimos anos, esse índice é de 20,8%. O Chile, é um país que, notadamente, a gente percebe aqui na América do Sul, como quase um exemplo. Não que tudo seja perfeito lá, mas passaram por uma reforma tributária e também por uma reforma fiscal que tirou aquele país que praticamente saiu de uma ditadura lá, para ser um país desenvolvido, apesar de não ter os recursos que nós temos. Mas está bonitinho, redondinho, porque fez reforma. Essa reforma que o Brasil tanto precisa. Para os especialistas, a busca por uma cobrança mais justa de impostos deve ser uma das prioridades da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional. O advogado ressalta que a preocupação não deve ser apenas em aliviar a carga de tributos das empresas, mas também em buscar um sistema de cobrança mais justo. Uma solução seria, como a própria Câmara apresenta, um creditamento em favor daqueles que ganham menos, ou então nós poderíamos pensar numa isenção de produtos básicos, ou ainda seria possível o caso de nós pensarmos também numa situação em que no futuro haverá uma maior incidência, uma maior tributação em patrimônio e renda, e não apenas no consumo. 26 brasileiros entraram este ano para a lista de bilionários divulgada pela Forbes. No ano passado, eram 180. Graças às fusões, abertura de capitais de empresas na Bolsa, venda de participações acionárias e bons resultados financeiros, o número de integrantes nessa seleta lista aumentou. O primeiro dessa lista é Jorge Paulo Lemann. O mega investidor de 80 anos chegou a perder a liderança para Joseph Safra, mas voltou ao topo do ranking. Lemann é dono de uma fortuna que ultrapassa 100 bilhões de reais e a origem do patrimônio vem de bebidas e investimentos. O segundo lugar do ranking é de Joseph Safra e, além de dono do banco, também é o proprietário da maior produtora de bananas do mundo e tem investimentos imobiliários em algumas das principais cidades do mundo. Com 81 anos de idade, Joseph Safra carrega uma fortuna de pouco mais que 95 bilhões de reais. Aos 69 anos, Marcel Hermann Telles é o terceiro. Com quase 44 bilhões de reais, o mega investidor é fundador de uma fábrica de bebidas e sócio de Jorge Paulo Lemann em alguns empreendimentos.
O quarto lugar é ocupado por um bilionário de apenas 37 anos, Eduardo Saverin. Ele é investidor de uma startup de Singapura e cofundador do Facebook. A fortuna dele é avaliada em 43 bilhões de reais. Na quinta posição vem Carlos Alberto Sicupira, presidente do Conselho de Administração das Lojas Americanas. A fortuna do brasileiro passa dos 37 bilhões de reais. Você vai ver a seguir: São Paulo testa ônibus híbrido elétrico. Os detalhes em instantes. Até já! Já está sendo testado em São Paulo o ônibus híbrido elétrico. E a previsão é de que em dezembro ele comece a circular pelas ruas da capital. Esse é o início de um projeto que precisa alcançar, por lei, a emissão zero de poluentes no ar que a gente respira. São quase 66 milhões de veículos no Brasil e o estado de São Paulo possui a maior frota circulante, com quase 20 milhões de veículos. Entre eles estão quase 15 mil ônibus que circulam todos os dias, emitindo gases poluentes na atmosfera. Quem vive aqui sente o efeito disso na pele. Um transporte público que funcione bem equivale a uma qualidade de vida alta. Que polua menos, melhor ainda. Poluição zero, se possível. Quanto menos, melhor. Os ônibus e caminhões são responsáveis pela emissão de 47% da fuligem causada pelo trânsito de São Paulo, além de outras substâncias prejudiciais à saúde. Um dos desafios das grandes cidades não é só oferecer um transporte público com mais qualidade para os usuários, mas também veículos mais sustentáveis. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma lei sancionada no ano passado determina que a frota de ônibus emita 50% a menos de dióxido de carbono nos próximos 10 anos. Já nos próximos 20 anos, a emissão de gases poluentes precisa ser zerada. Esse ônibus aqui, por exemplo, no modo elétrico, não emite nenhum gás que polui o meio ambiente. O ônibus é inovador e tem tecnologia 100% brasileira. Ele traz a solução para a emissão zero nas cidades. É híbrido com 2 fontes de energia. Ele tem um banco de baterias e um grupo motogerador. Por isso que a gente chama tecnologia híbrida. E ele também tem uma grande novidade. Ele, além de ser híbrido, ele é um híbrido dual, né? O que quer dizer o dual? Dual quer dizer que você tem regiões onde você quer emissão zero, ok? Ele vem como híbrido com baixa emissão. Quando chega naquela região, pelo próprio GPS do ônibus, ele desliga o grupo motogerador e passa a operar no modo elétrico puro. Então é uma tecnologia muito inovadora, muito flexível, né, que atende várias condições de baixa emissão ou emissão zero nas cidades. IEDA faz parte da empresa que desenvolveu esse projeto. No modo híbrido, ele tem uma redução perto de 30% de consumo de diesel, portanto 30% de CO2 e 95% de material particulado, que já é uma condição muito boa, né, para os centros urbanos. Quando ele entra no modo elétrico, aí a emissão é zero. O ônibus elétrico híbrido só saiu do papel graças ao incentivo da Agência de Desenvolvimento Paulista, que financia projetos que promovem a inovação e a sustentabilidade no estado de São Paulo. Esse tipo de veículo elétrico para transporte público tem sido uma tendência no mundo, principalmente nos grandes centros. E como a empresa em questão ela tem uma grande experiência em transporte público, nós acreditamos que seria um projeto importante e mesmo porque traria uma tecnologia 100% nacional. Um modelo parecido já foi desenvolvido em outras partes do mundo. Em Shenzhen, na China, por exemplo, toda a frota de ônibus foi trocada em 10 anos por veículos elétricos, o que limpou o ar da cidade. O ônibus híbrido elétrico de São Paulo está em fase de testes e em dezembro desse ano já deve circular pela região metropolitana. São os primeiros passos para um ar mais limpo e puro na cidade mais poluída do país. A busca por novas tecnologias ela é relevante para que aquela pessoa que está ali dentro do seu carro, no transporte individual, ele opte pelo sistema de transporte coletivo, né? Veículos com tecnologia híbrida, no caso, né? Da bateria. Então é interessante. O ex-presidente francês Jacques Chirac morreu aos 86 anos. Ele ficou no cargo por 12 anos entre 1995 e 2007.
Confira agora em um giro de notícias internacionais. Políticos franceses como Nicolas Sarkozy e François Hollande prestaram condolências à família de Chirac. O ex-presidente tinha sido primeiro-ministro, 3 vezes prefeito de Paris, além de criador e líder de partido e ministro em diversas ocasiões. Seus mandatos ficaram marcados por atos polêmicos, como a recusa à Segunda Guerra do Iraque e pelo fim do recrutamento militar obrigatório. Chirac também foi condenado pela justiça francesa a 2 anos de prisão com suspensão condicional da pena em 2011 por um caso de funcionários fantasmas, quando era prefeito de Paris. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofreu a 7ª derrota consecutiva no parlamento. Por 306 votos contra 289, os deputados rejeitaram a proposta de um breve recesso na próxima semana. A pausa permitiria que os membros do partido governamental participassem do Congresso Anual da formação. O parlamento retomou as atividades ontem, depois que a Justiça declarou ilegal a decisão de Johnson de suspender as sessões em pleno debate sobre o Brexit. Ele se recusou a se desculpar e criticou a aprovação de uma lei que o forçaria a um novo adiamento. Várias pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,5 graus no arquipélago das Molucas, no leste da Indonésia. O tremor afetou muitos prédios, incluindo uma universidade, e provocou deslizamentos de terra. Mais de 2.000 pessoas abandonaram a região. A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas, sofre com frequência atividade sísmica e vulcânica por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem. Equipes de resgate lutam contra o tempo nas buscas por trabalhadores que ficaram soterrados após o desabamento de um prédio em Serra Leoa. A tragédia aconteceu em Bowl City, a 2ª maior cidade do país. O edifício de 3 andares entrou em colapso enquanto funcionários estavam terminando o último pavimento. Mais de 80 pessoas estavam escaladas para trabalhar no dia do desabamento. O país da África Ocidental é um dos mais pobres do mundo. Um tremor causou pânico no nordeste do Paquistão poucos dias depois que um forte terremoto matou 38 pessoas e deixou centenas feridas. O tremor aumentou a tensão em Mirpur, na Caxemira, controlada pelo Paquistão. O fenômeno teve magnitude 4,7 e foi localizado a 10 quilômetros de profundidade. Pelo menos 6.500 casas foram destruídas pelo terremoto de terça-feira. Um grande incêndio em uma fábrica química francesa na cidade de Rouen provocou um risco de contaminação do rio Sena. 200 bombeiros e 60 veículos foram chamados para combater o fogo, que começou durante a madrugada em um depósito de um fabricante de lubrificantes industriais e aditivos de combustível. Creches e escolas precisaram ser fechadas e as autoridades pediram que os moradores de áreas próximas ficassem em casa. O Banco Central aumentou de 0,8% para 0,9% a previsão de alta no PIB este ano. O Produto Interno Bruto é a soma do que é produzido pelo país. Esse otimismo se deve ao resultado melhor do que o esperado no PIB no 2º trimestre. Acompanhando a piora dos mercados no exterior, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,17%, vendida a R$ 4,16. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,8%, acima dos 105 mil pontos. Quase todo brasileiro já recebeu um telefonema com oferta de empréstimo, principalmente quem fez uma operação do tipo consignado, que é aquele com desconto em folha. Mas a Febraban e a Previdência decidiram criar um sistema que vai bloquear as ligações para quem não quer ser incomodado. E o serviço vai começar a funcionar no dia 2 de janeiro. Pois não? É ela mesma que está falando. Qual é o assunto? Olha, eu não estou interessada em fazer empréstimo consignado. Porque eu não estou necessitando no momento. A Lucivone recebe ligações desse tipo o dia inteiro. Tudo começou depois que ela fez o empréstimo consignado. Você já chegou a receber mais de 30 ligações como essa? Já.
Eu contei um dia 90 ligações. Até a nossa entrevista foi interrompida por uma ligação. Ó, uma outra ligação sendo... E é do mesmo... Pode atender. Alô? 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 Olha, você não vai responder, eu vou te bloquear mais uma vez. Assim como a Lucivone, muita gente é assediada pelos bancos e financeiras. O alvo principal são os aposentados e pensionistas do INSS, que são bombardeados com ofertas de empréstimos. Eles ligam geralmente na hora que você está para almoçar, tomar banho. E atrapalha, né? Atrapalha. Pretendo cadastrar no novo... no Perturbe. Para tentar mudar esse cenário, a Febraban, que representa os bancos no Brasil, disse que vai criar um sistema para proteger as pessoas desse tipo de assédio. Vai ser tipo um Não Me Perturbe, só que bancário. Em julho deste ano, a Anatel criou o sistema Não Me Perturbe. Cerca de 2 milhões de pessoas se cadastraram no site para não receberem ligações de telemarketing. Agora, a Febraban promete um sistema parecido para bloquear ligações com ofertas indesejadas de crédito consignado. A chamada autorregulação de crédito consignado entra em vigor em janeiro do ano que vem. Além dos bloqueios de ligações, o sistema vai trazer outras medidas de proteção ao cliente, como uma base de dados onde as pessoas poderão reclamar e checar informações sobre os correspondentes dos bancos, que são os vendedores de crédito consignado. Enquanto o sistema não entra em vigor, a Lucivone tem que deixar o telefone no modo silencioso. E eu vou bloqueando, e uma das vezes a pessoa que me ligou oferecendo o empréstimo, eu falei que eu não tinha interesse. Eu já fui até indelicada atendendo, falando, não tem interesse. Ah, você não quer escutar? Eu falei, não tenho interesse. Ela falou, pois vai continuar recebendo ligações o tempo inteiro mesmo. E foi daí que começaram a chegar cada vez mais ligações. Começa às 8 e vão até às 21 horas ligando. A gente encerra essa edição com imagens de uma exposição de Lego que será aberta ao público a partir de amanhã na Dinamarca. 15 dos construtores mais talentosos do mundo foram convidados para exibir suas criações. Entre elas, diferentes animais, uma máquina de escrever, uma banda de rock e até um recife de corais. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.